Hoje também temos a aula de Geografia, a aula 13. Continuamos no capítulo 3, a natureza e o ser humano transformam as paisagens. Mas hoje o assunto é ações humanas e os impactos à natureza, a página 7 a 10. E depois uma atividade sobre troca de ideias. Então, ações humanas e os impactos à natureza. Tanto as atividades do campo quanto as das cidades são importantes para a vida em sociedade. No campo, as florestas dão lugar às áreas de cultivo. Nas cidades, as ruas são asfaltadas, novos prédios são construídos. Então, nós observamos aqui nessa imagem, se vocês lerem aqui, esta é uma área de construção em Dubai, em Emirados Árabes Unidos. É um exemplo da ação humana nas paisagens. Por quê? Esta área está preparada para construções na qual não há presença de elementos naturais. A retirada da vegetação nativa altera o ciclo hidrológico e, portanto, poderá impactar no fluxo e equilíbrio natural de chuvas nesse local e em outros locais do planeta também. Porém, é importante que essas transformações sejam feitas com planejamento e responsabilidade e também com respeito na utilização dos recursos naturais. Geralmente, a transformação das paisagens nas áreas rurais ou urbanas acaba causando impactos ambientais diversos, como destruição das florestas, desgaste do solo devido à retirada da vegetação ou ao uso intenso para a plantação, excesso de consumo ou desperdício de água, poluição e contaminação da água com lixo e esgoto, ocupação de áreas inapropriadas, como margem de rios e encostas, entre outros motivos. Então, aqui nós vimos que tudo isso causa impactos ambientais. Vamos ver o que significa impactos ambientais? São mudanças no ambiente causadas pelas atividades do ser humano. Então, esses são os impactos ambientais. Viu quantos problemas são causados quando é feita alguma construção sem responsabilidade ou sem planejamento? Então, vejamos as imagens a seguir de alguns desses impactos causados à natureza. Aqui nós temos o desflorestamento em Belmonte, na Bahia, essa imagem de 2015. Depois temos um rio poluído no Rio de Janeiro, essa imagem é de 2013. E depois nós temos a erosão em solo em Salvador Guiomard. Essa imagem é do Acre, ela é de 2012. Então, nessas imagens, em todas essas imagens, aconteceu um prejuízo ambiental. Aqui houve o desmatamento, aqui houve poluição dos rios, aqui houve a erosão do solo, que é o solo vai afundando, vai se destruindo. Então, o solo é a terra onde pisamos, construímos, plantamos. O solo é formado por pequenas partes de rochas que durante muitos anos vão se desgastando e se decompondo. No solo também encontramos matéria orgânica, que é o resultado da decomposição de vegetais e animais. Aí no campo, alguns dos principais impactos ambientais causados pela ação do ser humano estão relacionados ao desmatamento e ao uso de agrotóxicos nas plantações. A utilização inadequada dos agrotóxicos pode poluir o solo e a água, causando problemas ambientais. Ao ser humano, pode causar problemas de saúde, seja por acúmulo do veneno nos vegetais que consumimos, ou seja por intoxicação do profissional que o aplica, caso não esteja utilizando os equipamentos adequados. Nas cidades, as construções e a pavimentação das ruas impedem a penetração e absorção da água pela terra, o que pode causar enchentes. Então, nós vemos aqui nessa imagem a aplicação de agrotóxicos na plantação de hortaliças em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Essa imagem é de 2015. E vemos também que esses agrotóxicos podem fazer mal à saúde, do ser humano,
pela quantidade aplicada. Então, quando a gente consome esses alimentos, por mais que a gente higienize, sempre fica uma quantidade desses agrotóxicos. E também pode fazer mal a quem aplica, porque se ele não utilizar os EPIs corretos, ele pode se intoxicar com esse veneno, com a aplicação desses agrotóxicos. Aí aqui nós vamos ver sobre o solo. Observem aqui, foi falado ali anteriormente que na cidade as construções e a pavimentação das ruas, né, impedem a penetração e absorção de água pela terra e que pode causar enchentes. Então aqui tem uma imagem representando isso. Ó. O solo pavimentado, a água não tem para onde ir, tá vendo? Fica igual uma piscina, porque tá tudo asfaltado, do lado tem construções, não tem nada. Então o que acontece? Quando chove, vira uma piscina, vira enchente, né? Dá enchente. Agora o solo impermeável, a água é absorvida. O que é o solo impermeável? A terra natural. Né? Pode ver que quando vai chovendo, aí a água vai penetrando dentro da terra e vai absorvendo e diminui as enchentes, né? Mas então, não vamos pavimentar mais as ruas? Sim, pode ser pavimentada as ruas, mas pode ser feita a construção de canteiros com plantas, arborização nas calçadas, saneamento básico e drenagem. Ajudam a minimizar esse problema. Às vezes não resolve, né? Porque a construção, a cidade é muito grande e os espaços, né, que tem para poder absorver a água, né, os espaços sem solo, sem a construção de calçada, sem solo pavimentado, é muito pouco. Então, mesmo assim, ainda acaba ocorrendo as enchentes. Mas, se houver planejamento e utilizar a construção de canteiros, bastante arborização nas calçadas, e fizer um sistema de drenagem, então diminui bastante o problema. Aqui o solo nas encostas é protegido do impacto das chuvas pela vegetação. Então, quando há desmatamento ou construção em áreas impróprias, a água infiltra na terra, deixando-a encharcada. O acúmulo de água no solo resulta no deslizamento e desabamento das encostas. Então, vemos aqui que tudo na natureza tem a sua função. Nós vemos aqui uma encosta e tem as árvores. Então, essas árvores, elas, quando chove em excesso, elas seguram, as raízes, né, seguram para que essa terra não desabe. Mas como o ser humano vai lá e retira toda a vegetação nativa, todas as plantas que tem ali e constrói, né, as casas. E aí o que acontece? Quando vem a chuva forte, né, encharca o solo, ocorre os deslizamentos e aí é onde as casas são destruídas, né? Então, por isso a necessidade do planejamento quando se constrói, principalmente nessas áreas que são chamadas áreas de risco. Aqui vocês têm essa atividade, né, que é a troca de ideias na página 10. Então, é ler o trecho da música e responder no caderno as questões da página 10. Aí não esqueçam de colocar a data, o nome da matéria e o seu nome. São 3 questões, né, que vocês vão ter que responder depois que ler um trecho da letra da música, tá? E essa é a atividade de hoje. Essa foi a nossa aula, né? Mais um dia amanheceu cheio de luz e alegria, né? E uma boa quinta-feira para você.